História real de uma avó. Descubra como me casei com o marido da chefe e virei a dona da empresa. Ah, o ano de 1963. Eu tinha só 19 anos quando deixei minha cidadezinha no interior do Brasil, com uma malinha de mão e um coração cheio de sonhos. Nunca vou esquecer daquele trem velho cortando os campos verdes, enquanto eu me dirigia rumo à cidade grande. O medo e a excitação disputavam espaço no meu peito. Será que eu vou dar conta? Me perguntava a cada vez que olhava pela janela. Meu destino? Um casarão num bairro nobre de São Paulo, onde passei a trabalhar como empregada doméstica para a Madame Amanda e seu marido, o doutor Pedro. Entrei naquela mansão gigantesca com o queixo quase no chão. Era tanto luxo que eu nem sabia por onde começar a entender. Aquelas cortinas pesadas, os móveis polidos, o silêncio que gritava desigualdades invisíveis. Eu era intrusa numa cena de novela, tentando não tropeçar no meu próprio assoalho de inexperiência. A cada novo dia, a sensação de não pertencer àquele mundo crescia. As ordens silenciosas de Amanda, os olhares julgadores dos visitantes, o cenário onde eu era nada além de uma sombra, era esmagador. A vontade de chorar se misturava com uma espécie de raiva silenciosa. Será que é isso o máximo que posso conseguir? Martelava minha mente. Dr. Pedro era uma presença elusiva, mas havia algo em seu jeito que me intrigava. Ele tinha os olhos que pareciam ver além das aparências. Comecei a notar que, ao contrário de Amanda, ele me tratava com um respeito distante, que me causava mais confusão do que conforto. Por que alguém com tanto poder se importaria com uma simples empregada? Que interesse ele poderia ter numa menina do interior? Uma tarde, enquanto limpava seu consultório, ele entrou em silêncio. Um olhar trocado e um sorriso discreto puderam dizer mais do que 1000 conversas. Era como se ele enxergasse algum potencial escondido dentro de mim, algo que ninguém jamais havia notado. Aquele momento parecia um sopro de esperança, uma fagulha num caminho escuro. Mas e agora? O que isso significava para mim? O destino me daria um novo rumo? Ou seria apenas uma ilusão passageira? De repente, minha rotina estava cheia de perguntas sem respostas. Era um misto de medo, curiosidade e, quem sabe, uma pitada de destino. Tudo parecia incerto, e as paixões mal entendidas estavam à espreita, prontas para mudar meu caminho de formas que eu jamais imaginaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida seguiu seu curso, como um rio que corre sem parar. Mas aquela fagulha entre eu e doutor Pedro continuava a me intrigar. Eu me pegava pensando nisso enquanto varria o chão, lavava a louça, arrumava a sala. Cada sorriso discreto dele era um convite silencioso
para um mundo que eu não conhecia, mas que começava a me seduzir. Um dia, o caos invadiu nossa rotina como a força de um vendaval. Foi numa manhã aparentemente normal, com o céu ainda cinza de madrugada, quando meus dedos encontraram uma carta sob o móvel de Amanda. A carta estava amassada, como se tivesse sido folheada muitas vezes. Curiosa, abri. E ali eram os segredos de Amanda, coisas antigas e sórdidas, envolvidas em amargura e traição. Amanda não era quem dizia ser. Ouvi rumores na sala de jantar, conversas baixas entre visitas. Ela não pode mais esconder isso. E se o Pedro souber? Fui para a cozinha, com o coração na boca. A revelação foi como um tapa na cara. Amanda, a madame altiva, tinha mentido sobre seu passado, enquanto se casava com o doutor. Pedro já tinha outro homem, de quem ninguém sabia. Agora, com a verdade nas minhas mãos, eu sabia que tinha a chance de mudar meu destino. A carta tremia entre meus dedos, uma porta para o desconhecido que se abria sem pedir licença. Eu não sabia o que fazer. Contar para Pedro? Confrontar Amanda? A decisão era minha, e o peso disso era esmagador. Ou estava diante de uma encruzilhada que poderia despedaçar não apenas minha vida, mas a de todos à minha volta. Mas a história não parou por aí. No meio desse turbilhão, outra reviravolta. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando Tatiana, a cozinheira da casa, entrou na cozinha com olhos arregalados. Ela tinha ouvido lá da porta, meio escondida, e trazia mais um segredo. Amanda estava planejando beixar tudo, fugir com o tal amante. Dr. Pedro seria pego de surpresa, o que me fez sentir uma pontada de pena dele, um homem enganado pela esposa. Naquele instante, tudo se encaixou, mas de forma amarga. O respeito de Pedro por mim, as gentilezas silenciosas. Ele também estava ferrado, vivendo uma mentira orquestrada por Amanda. Era muito para absorver, e senti um frio cortante na espinha. Quais seriam as consequências de tudo isso? O que aconteceria com nós dois, eu e o Dr. Pedro, de certa forma mais conectados do que nunca por essa teia complicada de revelações? O silêncio foi rompido pelo tilintar de um prato caindo no chão, meu mundo despencando junto com ele. Olhei nos olhos de Tatiana e vi a mesma pergunta nos seus. E agora? A carta queimava em minha mão e o futuro parecia um caminho cheio de espinhos. Eu precisava decidir, sem tempo a perder. A realidade acaba sempre nos empurrando para escolhas difíceis, onde coragem e medo andam de mãos dadas. E foi assim, com a casa suspensa em um ar de expectativa e segredos prontos para explodir, que terminei aquele dia. Guardando a carta no bolso e a coragem no peito, preparei-me para encarar o amanhã. Mal sabia eu o quanto mais ainda estava por vir. Tatiana e eu ficamos ali, paralisadas, enquanto os estilhaços daquele prato pareciam ecoar por toda a casa. O coração batia forte e eu sabia que não dava mais para voltar atrás. A carta era um segredo que podia mudar tudo, mas o que eu não esperava era o que viria logo em seguida. Foi naquela noite, quando todos já estavam dormindo, que ouvi um barulho estranho vindo do escritório do Dr. Pedro. Curiosa e ligeiramente preocupada, me dirigi para lá no silêncio da casa.
Quando cheguei na porta entreaberta, presenciei algo que congelou meu sangue. O Dr. Pedro estava com a cabeça enterrada em suas mãos, sofrendo visivelmente. Algo se partia dentro dele, algo além das traições de Amanda. Ele levantou o olhar e me viu ali. Um misto de desespero e alívio passou pelo seu rosto. Vem, preciso contar uma coisa. Ele sussurrou com os olhos ainda marejados. Entrei hesitante, sentindo o peso do momento. O que lhe disse a seguir transformou tudo o que eu acreditava saber. Dr. Pedro começou a abrir seu coração, revelando que desde jovem, antes mesmo de conhecer Amanda, ele tinha se envolvido em um acidente que causou a morte de alguém. Dia e noite, ele carregava esse fardo. Um segredo que sepultou tão fundo quanto pôde. Ele estava sendo chantageado por anos. Amanda sabia do acidente e usou isso para manter o controle sobre ele, para moldar o casamento e o negócio de acordo com seus interesses. Enquanto ele falava, senti um nó na garganta. Não era apenas um marido traído tentando recuperar sua vida. Havia uma rede de manipulações e mentiras muito mais sombria do que eu podia imaginar. Aquela carta, antes assustadora, agora parecia só um pedaço de um quebra-cabeça assustadoramente maior. Deixei o escritório sentindo o mundo girar ao meu redor. Eu mal tinha saído pelo corredor quando ouvi uma risada baixa e fria. Tatiana estava ali, como sempre, mas com uma expressão que nunca vi antes. Ela caminhou até mim, os olhos cheios de um mistério indomável. Você acha que é só isso? Ela perguntou, enigmática. Há mais, muito mais. Antes que eu pudesse reagir, ela revelou sua própria conexão. Tatiana não era apenas uma cozinheira. Ela era meia-irmã de Amanda, apartada pela adoção. Crescera com suas mentiras e com o tempo começou a trabalhar na mansão para descobrir a verdade por trás da irmã que a tinha descartado sem pensar. Agora, com toda essa trama vindo à tona, Tatiana tinha suas próprias revelações a fazer. Tudo estava virando ao avesso. Segredos guardados por anos saíam à luz. As conexões entre nós eram mais profundas e tortuosas do que jamais imaginei. O que eu achava que era uma simples sucessão de eventos estava se mostrando uma teia enredada de traições e revelações. E agora? O que fazer com todo esse conhecimento? Eu estava diante de escolhas ainda mais difíceis, num caminho que nada tinha de simples ou reto. A pergunta era: quem teria a coragem de dar o próximo passo, de confrontar os segredos em meio a tanto caos? Amanhecia e o brilho do novo dia parecia zombar da complexidade interna que nos destruía. No coração só restava uma certeza: mais tempestades estavam por vir, e eu precisava me preparar. Naquela manhã, com o sol finalmente subindo e iluminando a casa, tudo parecia quieto, mas por dentro meu coração estava em um turbilhão. Tatiana e eu trocamos um olhar que dizia tudo. Aquela carta e as confissões de Pedro tinham mudado as coisas de uma maneira que mal conseguíamos processar. Depois de contar todas aquelas histórias, o doutor Pedro tinha ficado em silêncio por um tempo, olhando para o nada, derrotado. As verdades tinham vindo à tona de forma desenfreada, como uma enchente que não pede licença. Eu estava ali do lado dele, tentando juntar as peças de tudo aquilo, tentando perceber qual era o meu papel naquela confusão toda. De repente, ouvimos passos.
Amanda apareceu na porta do escritório, seus olhos faiscando de ódio. Ela tinha ouvido tudo, e o rosto dela estava pálido como um fantasma. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Ela ameaçou, com a voz fria como uma lâmina. Mas havia algo diferente nos seus olhos. Era medo. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Tatiana, que estava encostada na porta, fez algo que ninguém esperava. Ela tirou do bolso um gravador. Isso tudo está registrado, disse, com a voz firme. Amanda gelou. Doutor Pedro olhou para Tatiana confuso. Eu mesma não acreditava no que estava vendo. Tatiana tinha um plano que ninguém sabia. Então ela disparou com as verdades. Amanda tinha um passado ainda mais sombrio do que qualquer um de nós podia imaginar. Não era só o caso com outro homem. Eram negócios escusos, redes de influência que iam muito além daquela casa. Amanda não era apenas uma esposa tentando fugir com o amante. Ela era parte de algo maior, bem maior. Nesse momento, tivemos a revelação mais chocante. Amanda tinha usado o dinheiro do doutor Pedro não apenas para sustentar seu estilo de vida, mas para financiar uma rede de tráfico ilegal de antiguidades. Ela era a mente por trás de tudo. Usara o casamento como fachada, manipulando todos ao seu redor para manter o esquema funcionando sem levantar suspeitas. Doutor Pedro estava boquiaberto. O frio na espinha que senti antes agora era gelo puro correndo nas veias. Era como se uma nova cortina tivesse se aberto. E o cenário que aparecia atrás não era nada do que acreditávamos conhecer. O choque era tanto que por um momento ninguém conseguiu dizer nada. E então Amanda riu, uma risada amarga e desesperada. Vocês realmente acham que podem me deter com uma gravação? Isso nem começa a arranhar a superfície, ela disse. Agora, era como se olhássemos para uma pessoa completamente diferente. Tatiana e eu trocamos um olhar desesperado. Amanda estava mais perigosa do que nunca e sabíamos que não ia parar por ali. A verdade é que estávamos apenas no início de algo imensamente complicado. Eu tinha uma escolha difícil pela frente. Com quem eu poderia realmente contar? O coração batia frenético, enquanto as perguntas ecoavam na minha mente. Quando Amanda saiu do escritório, senti que nossa batalha estava apenas começando. Olhei para Tatiana e Dr. Pedro, e nós três sabíamos que não poderíamos enfrentar tudo isso sozinhos. Precisávamos de aliados. Mas quem estaria disposto a comprar essa briga? No fundo, só uma coisa era certa. Aquele era só o começo de uma jornada que nenhum de nós tinha planejado. E eu mal podia imaginar o que estava por vir. Aquela manhã parecia carregar um peso que eu nunca tinha sentido antes. O ambiente estava carregado, até o ar parecia mais denso. Sabe quando a gente sabe que algo grande está prestes a acontecer? Era exatamente assim que eu me sentia. A Amanda estava cada vez mais furiosa. E eu sabia que a gente precisava se mexer rápido. Juntei coragem, Tatiana ao meu lado e fomos atrás de ajuda. Era hora de chamar a polícia, né? Mas a Tatiana me parou na porta. Tem mais uma coisa que você precisa saber, ela disse, sem desviar o olhar. Confesso que meu coração quase saiu pela boca.
O que mais poderia surgir dessa confusão toda? A Tatiana respirou fundo. Ela me contou que tinha encontrado, meses atrás, uns papéis estranhos escondidos na despensa. Eram uns documentos que provavam algo que ninguém jamais tinha imaginado. Amanda era, na verdade, uma fugitiva de outro país. Havia um mandato de prisão emitido nos Estados Unidos, envolvendo crimes que me fizeram tremer só de ouvir. E enquanto isso afundava na minha cabeça, uma voz grave e rouca veio lá de dentro da casa. Era o Sr. Joaquim, o mordomo, que eu achava que não passava de um simples empregado como eu. Ele entrou na sala com um sorriso que mais parecia de filme de vilão. E do nada começou a aplaudir. Bravo, bravíssimo, meninas. Ele disse, debochado. Eu nem tive tempo de reagir. E ele já estava roubando a cena. Foi então que veio a bomba mais inimaginável. Joaquim revelou que ele não era apenas um mordomo. Na verdade, ele era um agente assombrado do passado da Amanda, um antigo parceiro de seus negócios ilegais. Tinha aceitado aquela posição na mansão para vigiar a Amanda de perto, controlando-a e esperando o momento certo para acabar com ela de vez. Só que, ao longo do tempo, virou amante dela também. E agora conseguia ver uma chance de ouro, derrubar Amanda e, de quebra, levar Tatiana e eu como vítimas secundárias. A verdade é que a casa era uma bomba relógio pronta para explodir. Senti um frio correr pela coluna ao perceber que estávamos cercadas por segredos ainda maiores. Amanda, Joaquim, Tatiana, Dr. Pedro e eu. A mansão era uma verdadeira armadilha, mas era a hora do confronto. A decisão já estava tomada em meu coração. Eu, Tatiana e Dr. Pedro nos reunimos outra vez, agora com uma força que não tínhamos antes. Precisávamos agir rápido, mas Joaquim não ia deixar barato. Ele riu novamente, e nós três sabíamos que tínhamos que unir forças se quiséssemos ter alguma chance. Dá para imaginar como esses momentos de decisão são cruciais? Cada segundo contava e a tensão só aumentava com o tempo. E quando Amanda voltou a aparecer, com aquele rostinho agora bem mais amedrontado, tudo de repente parecia se mover em câmera lenta. Era um cenário absurdo, mas, ao mesmo tempo, ali estávamos nós, prontos para encarar o que viesse. Só que não era apenas a polícia que precisávamos acionar agora. Era uma corrida contra o tempo, onde qualquer movimento em falso poderia significar nosso fim. À medida que o silêncio se estendia desesperadamente, nossos olhares se cruzaram, como num pacto silencioso. O que viria a seguir seria o último ato dessa dança macabra que nos jogou em um abismo sem volta. E a pergunta que não calava em mim era: quantos mais segredos ainda estavam escondidos nos cantos daquela mansão de fachada? Aquela manhã parecia mais sombria do que qualquer outra. Sabíamos que o tempo estava contra nós e o ar tinha uma tensão que dava para cortar como uma faca. Quando Amanda saiu do escritório, todos sabíamos que a coisa ia ferver. Mas quem imaginaria? Tatiana e eu nos reunimos de novo com o Dr. Pedro. Era preciso agir, e rápido. A polícia já estava mais do que definida na nossa cabeça. Mas eis que a Tatiana, com aquele jeito que só ela tem, me dá um toque. Espera, ela diz. Eu sabia que vinha mais bomba aí. Ela me olha sério e solta outra. Desconfiei daquele Joaquim desde o início.
E então me revela que encontrou uns documentos num esconderijo que ele usava, bem escondidinhas. Eram provas que passavam do pescoço. Espionagem, traições políticas. Joaquim não era só um cúmplice safado. Ele tinha laços com um governo estrangeiro, infiltrado na mansão para manter a Amanda sob controle. Aquelas tramas iam muito além do que a gente podia imaginar. Eles estavam embaralhando tudo, desde famílias até negócios, tudo num ciclo de corrupção gigantesco. Quando pensei que já era demais para a cabeça, escuto um barulho de fora da casa. Fomos ver o que era aquilo. E aí, em meio ao pátio, algo inesperado. Elder, irmão de Amanda, que todos achávamos estar perdido na vida, aparece. E não estava sozinho. Com ele, um grupo de pessoas que Amanda pensou nunca mais ver. Eram antigos sócios, pessoas que a ajudaram e que ela traiu. Imagine só, seus pecados literalmente voltando para assombrá-la. E quem liderava? Helder. Ele tinha fingido a própria queda para agora conseguir desmascarar Amanda. E sabia de cada detalhe sórdido. O chão parecia sumir debaixo dos nossos pés. Ele tinha informações que podiam implodir não só Amanda, mas redes inteiras de tráfico e poder. Ele queria justiça, vingança e, pasmem, me trouxe como aliada sem eu sequer saber. Nisso, o Joaquim aparece de novo, com aquela cara cínica. Mas agora o sorriso desapareceu. Ele reconheceu um dos homens que estava com Elder. Alguém do alto escalão. Um cara que fazia perigo parecer brincadeira de criança. Nesse instante, tudo começa a fazer sentido. A teia estava armada, cada um no seu lugar. Amanda surge, confusa, quando vê o irmão ali, aquele que ela julgava abaixo de qualquer ameaça. E o Elder, o cara que foi dado como tiro no pé dela, vira seu pesadelo encarnado. Ele olha firme e pronuncia: "Chegou a hora, maninha." Antes que qualquer um tomasse um respiro, um tiro ecoa. Sangue, pânico, gritaria. Alguém havia atirado para o alto. Um aviso de que as próximas horas decidiriam não só nossos destinos, mas o de muitos outros. No meio do caos, olhei para Tatiana e Doutor. Pedro? Sabíamos que nossa jornada estava longe de acabar. A batalha ia bem além de traições e segredos particulares. Era algo que afetava mundos que nem tínhamos ideia. A adrenalina corria nas veias, mas também uma centelha de esperança, porque nos restos de tudo aquilo havia pessoas prontas para lutar pelo que era certo. E agora a questão era essa: como sairíamos da teia? E mais importante, quem conseguiria virar a história ao seu favor? Naquele momento, nosso mundo estava de cabeça para baixo. A tensão era espessa, quase palpável. Amanda parada ali, encarando todos nós, com o olhar de quem viu um fantasma. E então, Helder, que ninguém esperava ver de novo, trouxe uma tempestade com ele. Aquela história estava longe de acabar. De repente, tudo se tornou um frenesi. O tiro que ecoou ainda fazia meus ouvidos zumbirem. Amanda, que até então mantinha a pose, agora estava em pânico. Ela podia ver que o jogo estava acabando. Helder, com um olhar firme, começou a destrinchar segredos que só ele sabia. Era tão surreal que era difícil acreditar. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Helder se aproximou e me entregou um envelope. Quando abri,
Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Dentro havia uma foto minha, ainda bebê, ao lado de Amanda sorrindo. Um choque percorreu meu corpo como um raio. Amanda, vendo minha reação, desabou em lágrimas. Ela confessou que não era apenas traição, dinheiro ou poder. Havia um laço mais forte. Eu era sua filha. Uma filha que ela teve que esconder para proteger dos perigos que a cercavam, dos inimigos em sua rede sombria. Minha mente rodopiava. Aquilo não podia ser real. Tatiana estava ao meu lado, o choque estampado no rosto. E Dr. Pedro, ele mal conseguia processar tudo aquilo. As peças do quebra-cabeça estavam todas ali, mas faziam um quadro impossível. A verdade afundava em mim enquanto eu olhava Amanda, minha mãe, por toda uma nova perspectiva. Joaquim, o agente traidor, sabia de tudo. Ele também tinha seus planos e se aproveitava da situação. Elder, por outro lado, exalava uma mistura de tristeza e determinação. Era uma bagunça que ninguém parecia capaz de limpar. Mas não tínhamos todo o tempo do mundo. Enquanto Amanda tropeçava em suas palavras, tentando nos explicar tudo, um som familiar irrompeu no ar. Sirenes. A polícia finalmente estava chegando. Não podiam chegar antes. A chegada deles seria um divisor de águas. Com a revelação ainda girando em minha mente, encarei Amanda. Era um caos de emoções, raiva, confusão, mas, acima de tudo, uma questão se destacava. Algo ainda não estava certo. Algo maior estava por trás de tudo isso. Antes que a polícia entrasse na casa, eu precisava saber. Quem mais sabia? E mais importante, quem ainda estava jogando suas cartas secretas? Olhei para Tatiana e ela me deu um aceno de apoio. O jogo de poder e segredos ainda não tinha acabado. Não mesmo. Num último olhar para Amanda, algo me disse que a maior verdade ainda estava por vir. E, de repente, senti o impulso de correr atrás disso. Tinha que haver mais. Não podia simplesmente terminar assim. A polícia entrou. E eu sabia que, apesar de tudo, a história estava longe de ter um final. Porque quando velhos segredos vêm à tona, novas verdades podem rasgar o que achávamos ser real. E eu tinha uma nova missão: descobrir o que era verdadeiro e qual era a próxima jogada dessa intrincada teia que nos prendia. Naquela manhã, a pressão era palpável. Tudo parecia prestes a explodir. A polícia entrou na casa e, no meio do caos, eu ainda tentava processar tudo. Elder, o irmão que Amanda achou ter superado, e a revelação de que eu era filha dela. Uma mistura de medo, confusão e até uma pontinha de esperança me atravessavam. Mas o mais inesperado estava para acontecer. Enquanto todos se espalhavam pela casa como formigas, tentando entender o tamanho da encrenca, eu vi uma figura conhecida entrando na mansão. Era minha avó, aquela que dizia que eu não devia ter ido para a cidade grande. Ela parou à minha frente, com os olhos brilhando de emoção e tristeza. Minha neta, disse ela, suas mãos segurando as minhas com firmeza. Eu sei que isso tudo é demais, mas agora é hora de ser forte. Antes que pudesse perguntar o que ela estava fazendo ali, ou como sabia do que estava acontecendo, minha avó soltou uma bomba ainda maior. Eu conhecia a Amanda muito antes de você nascer. Meus joelhos fraquejaram. Como assim? Ela então contou que Amanda, minha mãe,
Havia buscado abrigo em sua casa quando jovem, fugindo de um passado que jamais compartilhou plenamente. Minha avó a acolheu, sem saber a extensão dos problemas que Amanda trazia consigo. E agora, tudo fazia tanto sentido. Enquanto minha mente tentava assimilar essa nova revelação, algo perturbador aconteceu. A polícia começou a revistar os cômodos, abrindo gavetas e armários. E ali, escondido num fundo falso de um dos armários da biblioteca, uma descoberta chocante. Uma coleção de documentos com planos elaborados. Eram desenhos, contatos e, o mais assustador, fotos de pessoas-chave na cidade. Pessoas que Amanda manipulava, chantageava. Era uma teia de controle e poder maior do que qualquer um de nós imaginava. Minha respiração ficou presa. Toda a nossa realidade estava desmanchando de um jeito que ninguém esperava. Amanda, que até então parecia perdida, deixou escapar um sorriso seco. Vocês acharam que sabiam de tudo, ela murmurou. Mas não entendem nada ainda. Era verdade. Até aquele momento, ninguém sabia realmente os limites do poder e do planejamento dela. Parecia impossível. Mas ali estávamos, diante de uma conspiração que ia muito além da casa, da cidade, talvez do país. E naquele instante, tudo o que eu achava que conhecia, tudo o que acreditava ser verdade, se desfez. Olhei ao redor, procurando por olhares confiáveis. Quem estava do meu lado de verdade? Do que cada um era capaz? Minha avó apertou mais forte minha mão, como se quisesse transmitir coragem, e eu, por um breve momento, senti que podia enfrentar qualquer coisa. Era como se ela estivesse dizendo: você faz parte disso, mas não está sozinha. A situação era uma montanha-russa de emoções, e eu sabia que o caminho à frente estava cheio de incertezas, mas agora, mais do que nunca, tinha que descobrir cada pedaço da verdade. Afinal de contas, o que mais Amanda escondeu? E quem mais ela acabou envolvendo nesses esquemas escusos? Com essas perguntas ecoando, entendi que nós, presos nesse emaranhado de segredos, éramos as peças de um jogo muito maior. Entre os sussurros e olhares desconfiados, estava clara a necessidade urgente de resistir e encontrar a verdade, enquanto ainda havia tempo. Naquele dia, o sol brilhava lá fora, mas dentro da casa tudo estava confuso. Todo mundo andava feito barata tonta, tentando entender o que fazer com tanta informação jogada no ventilador. A visita da minha avó foi o que me pegou de surpresa. Ela entrou na casa com a força de um vendaval, os olhos cheios de uma emoção que só vó tem. Você tá bem, minha pequena? Ela perguntou, tomando minhas mãos nas dela. Aquelas mãos calejadas, cheias de histórias. Essa confusão toda, ela continuou, com uma voz rouca de preocupação e algo mais que eu mal conseguia identificar. Eu só conseguia balançar a cabeça, tentando decifrar tudo. Mas aí, ela sussurrou a grande revelação. Ela conhecia a Amanda, muito antes de todo esse pandemônio começar. Essa história de que minha mãe tinha se escondido na casa da minha avó mexeu comigo. Ninguém me contara nada disso. E enquanto tentava juntar os pedaços, a polícia estava na casa revirando tudo. Foi então que veio o verdadeiro choque. Eu quase não consigo acreditar enquanto conto isso agora, mas é a verdade. No meio da bagunça, no quarto onde tudo estava sendo revirado, escutei alguém chamar meu nome. A voz era firme, mas suave. Olhei
E ali estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas que de alguma forma parecia incrivelmente familiar. Algo em seus olhos. Era a minha irmã, que eu desconhecia. E o coração disparou ao mesmo tempo que meu estômago se revirava. Ela era fruto de um segredo guardado a 7 chaves. Amanda, nossa mãe, assistiu tudo com uma dor marcada no rosto. Eu fiz isso para proteger vocês, ela murmurou, a voz dela tremendo como um fio prestes a partir. Durante anos, minha mãe tentou manter esse segredo para nos proteger de uma família obcecada pelo controle e pelo poder. A presença da minha irmã, de repente, ali, era a prova viva de que os segredos da Amanda eram mais profundos do que qualquer um de nós poderia imaginar. A polícia estava mais perdida do que cachorro quando cai da mudança. Eles também não tinham ideia de por onde começar. Enquanto a confusão crescia, ouvi um burburinho lá fora. Os vizinhos estavam todos na rua, curiosos, conversando baixinho uns com os outros. Mas o choque mesmo foi quando Amanda, com os olhos marejados, soltou outra bomba. Ela não era a culpada de tudo aquilo. Havia uma outra cabeça por trás dos esquemas que a manipulava. Joaquim. Sim, o mordomo cúmplice de tudo, que tentava puxar todos os cordões. E usava a rede de Amanda para alcançar seus próprios objetivos sombrios. Traição em cima de traição. A casa parecia tremer com cada revelação. Minhas pernas fraquejaram, mas ali estava eu, segurando firme a mão da minha avó de um lado e a da minha irmã do outro. A decisão estava à minha frente. Como proteger a minha família, de uma vez por todas? Como desvendar tudo aquilo? Enquanto a polícia avançava, vi Joaquim sorrir do outro lado da sala. Um sorriso que era puro veneno. E eu sabia que o capítulo mais escuro dessa história ainda estava por vir. Aquele último dia foi como uma cena de filme que a gente não consegue parar de assistir, mesmo sabendo que vai sobrar emoção para todo lado. Tava tudo em câmera lenta. Custei a acreditar que a minha avó tinha surgido do nada, revelando uma parte da história que eu nem sonhava. Sua presença ali, no meio daquela confusão, trouxe um misto de calor e frio no coração. E o que dizer da minha irmã desconhecida? Meu Deus, nunca imaginei ter uma. O choque tomou conta de mim como um raio. E de repente, minha mãe estava ali, vulnerável, explicando que tudo aquilo era sua tentativa de nos proteger. Minha avó apertava minha mão com força, como se quisesse passar toda a sua coragem para mim. Sentia a energia da família, mesmo com tudo desmoronando ao nosso redor. No quarto ao lado, um movimentaço de gente. Polícia para todo canto, revirando, vasculhando, até encontrarem aqueles documentos secretos que acabaram com qualquer dúvida sobre a rede perigosa que Amanda, minha própria mãe, havia criado. Meu estômago deu um nó. Como alguém pode viver assim, rodeada por tantas mentiras? Mas no fundo, eu percebia que Amanda tentou consertar sua vida do jeito dela. Mesmo que todo errado, nesse caos, Joaquim, o mordomo de sorriso traiçoeiro, estava no canto, tenso. Ele, o tal parceiro das armações, pensou que controlava o jogo, mas ali estava, cercado e sem saída. Não consegui evitar a satisfação ao ver a surpresa desenhada no seu rosto quando tudo foi se desvendando.
A polícia agiu ali mesmo, pegando todos os suspeitos antes que qualquer um pudesse pensar em escapar. As sirenes eram como um alívio. Olhei para o lado e vi minha irmã. Nossa semelhança era notável, mesmo sem termos convivido. Tatiana, coitada, estava tão perdida quanto eu, mas agora não estávamos mais sozinhas. Então, me dei conta de algo. Talvez esse fosse o começo de um novo capítulo para nós. Amanda, minha mãe, seria responsabilizada, mas agora ela tinha a chance de começar do zero, sem segredos. E Joaquim? Ele também enfrentaria suas consequências. Finalmente, tudo que estava escondido viria à tona. O sol estava se pondo quando nos reunimos na sala. Minha avó, firme como uma rocha, nos lembrou com um sorriso. Cada desafio traz a oportunidade de renovar. E eu acreditei nela. Naquele caos, havia uma nova chance para escrever nossa história de novo, com honestidade e, quem sabe, felicidade. Levantei os olhos e, olhar em volta, percebi que o amor da família e as amizades verdadeiras são as armas mais poderosas que a gente pode ter. Afinal, mesmo em meio a tanto tumulto, restava a esperança. E nesse encerramento emocionante, eu só peço que você sinta essa mesma emoção agora. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder nenhuma história ainda mais incrível que está por vir. Este é o momento para esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo que nos mantém unidos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Somente os verdadeiros fãs entendem o quanto seu apoio é essencial. Vamos juntos rumo à próxima aventura.